Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia aqui nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu transmito diariamente a liturgia. Vocês podem ter acesso nesses endereços eletrônicos, inclusive a liturgia antecipada para que as comunidades católicas possam se preparar. Liturgia de 30 de dezembro de 2022, sexta-feira, dia da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito da celebração temos o Glória, o Creio, prefácio do Natal e o ofício da festa. Antífona da entrada. Vieram apressados os pastores e encontraram Maria com José e o menino deitado no presépio. Lucas capítulo 2, versículo 16. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3º ao 7º, 14 até o 17a. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procure ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao seu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 128, versículos do 1º ao 2º, 3º, 4 ao 5º, refrão, versículo 1º. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos! Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de suas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos! Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura, neste dia tem a segunda leitura, no dia da Sagrada Família. É a leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo,
Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com seus maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 15, do 19 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e ali foi morar numa cidade chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. A primeira reflexão eu quero passar para vocês, uma menorzinha, do Dia a Dia com o Evangelho 2016. É um livro de reflexões da igreja. Então vamos à primeira reflexão, depois teremos a mais profunda do Antônio Carlos Santini. Vamos lá então. Primeira reflexão, Mateus 13, Mateus capítulo 2, melhor dizendo, versículos do 13 ao 15, 19 ao 23. José, pai providente, enfrenta os problemas domésticos. A vida de Jesus corre grave perigo. Atento à voz do anjo do Senhor, José executa as ordens divinas. Trata-se de sair às pressas com o menino e a mãe dele, Maria, e fugir para o Egito, um outro país. Vão viver como estrangeiros, com todas as implicações que isso comporta: a fuga noturna, o desconforto da viagem, novos costumes, idioma diferente, preconceitos dos habitantes locais,
fatos reais não narrados cuja lacuna nossa imaginação consegue bem preencher. Por conhecer a boa índole de José e Maria, deduzimos que eles viveram essa temporada totalmente entregues à graça de Deus. Certamente Maria também, nessa ocasião, meditava em seu coração sobre todas essas coisas. No momento oportuno, Deus intervém. É hora de voltar para casa e a paz se fez. Agora, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão dele é Levantou-se de noite, Mateus capítulo. O título da reflexão de Santini é Levantou-se de noite, Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 15, 19 a 23. Na festa da Sagrada Família, parece oportuno recordar algo que jamais deveria ter sido esquecido. Os pais existem para os filhos. A escolha deste evangelho, a fuga para o Egito, realça mais uma vez a cooperação humana com os projetos divinos. Sem a cooperação de Maria e de José de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus encarnado, não teria nascido nem sobrevivido. Todas as crianças nascem frágeis e dependentes. Elas precisam do sangue da mãe na vida intrauterina. Dependem do leite materno, do carinho, da atenção. O menino vai aprender com o pai uma determinada visão do mundo, enquanto dele absorve o idioma, o jeito de andar, a música da voz. Que tal recordar que o menino Jesus se dirigia a José chamando-o de Abá, uma expressão aramaica, um diminutivo afetivo exclusivo dos pequeninos, que usaria mais tarde ao se referir ao Pai do céu, Lucas capítulo 22, versículo 42. E assim se manifesta o fato de que os pais humanos são a primeira imagem que orienta para o Pai Celeste. Quem teve um pai presente, protetor, não terá dificuldade em se relacionar com a imagem paterna de Deus, nem verá nele o policial ou feitor que tantos temem. A reação de José ao acordar do sonho em que o anjo de Deus o visitara foi pôr-se de pé e fazer estrada rumo ao Egito. Como observa Fon Baltazar, o estudioso das Sagradas Escrituras, as instruções que José recebe do anjo do Senhor têm como único objetivo o bem do menino, isto é, não importa se a mãe e o pai vão sofrer as agruras da caminhada e comer o pão dos migrantes em terra estranha, trata-se de proteger e salvar a criança, o bebê Jesus. Que lição para nossos dias quando o confronto, aliás, o conforto, as preferências e as comodidades dos pais acabam por sacrificar os filhos, o que encontra seu ponto crítico nas frequentes separações entre esposos que se cansaram de sofrer, entre aspas. Prontamente, José de Nazaré levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 14. Se na anunciação a Maria, o anjo tem como resposta uma palavra, faça-se. Se na anunciação a Maria diz, faça-se. Agora, na anunciação a José, a resposta é um gesto concreto, pôr-se a caminho. O Evangelho não diz quanto custou deixar a segurança dos próprios pais, seu idioma e cultura, seu ambiente, sua culinária. O que está em questão é a fidelidade a uma vocação, o cumprimento de uma missão. É assim que estamos respondendo ao chamado de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tenha os olhos sempre no Senhor. Salmo 25, versículo 15. Vamos a uma pequena biografia sobre a Sagrada Família, que está no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Eu passo para vocês sempre aqui a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, de forma até antecipada, para que todas as comunidades católicas se preparem para a celebração. Dia 30 de dezembro
Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O projeto de Deus para a redenção de toda a humanidade tem como centro a encarnação do seu Filho como homem vivendo entre nós. Quis que seu amado Filho fosse exemplo de tudo. Por isso, ele foi acolhido no seio de uma verdadeira família, uma humilde, boa e honrada família ligada pela fé e os bons costumes. Ele escolheu seus anjos, Deus escolheu, seus anjos agiram, e a Sagrada Família foi constituída. Maria, José e Jesus. Deus, Pai, enviou Jesus com a natureza divina e a natureza humana, o Verbo encarnado, trazendo a sua redenção para todos os seres humanos. Ou seja, a salvação do ser humano somente se dá através de Jesus. Quem crer e segui-lo terá vida eterna no reino de Deus. É a palavra sagrada. Assim, Jesus nasceu numa verdadeira família para receber tudo o que necessitava, para crescer e viver, mesmo sendo muito pobre. Teve o amor dos pais, unidos pela religião, trabalhadores honrados, solidários com a comunidade, conscientes e responsáveis por sua formação escolar, cívica, religiosa, profissional. Maria, José e Jesus são um símbolo da verdadeira família idealizada pelo Criador. A única diferença que a tornou a Sagrada Família foi a sua abnegação, a aceitação e adesão ao projeto de Deus com a entrega plena às suas disposições. Mesmo assim, não perderam sua condição humana imprescindível para que todas as profecias se cumprissem. A família residiu em Nazaré até que Jesus estivesse pronto para desempenhar sua missão. Lá Jesus aprendeu a andar, correr, brincar, comer, rezar, cresceu, estudou, foi aprendiz e auxiliar de seu pai adotivo José, a quem amava muito e que por ele era muito amado também. Foi um filho obediente à mãe Maria e demonstrou isso já muito adulto. E na presença dos apóstolos, nas bodas de Caná, quando, a pedido de Maria, operou o milagre do vinho. Quando o Messias começou a trilhar os caminhos, aldeias e cidades pregando o evangelho, era reconhecido como filho de José, o carpinteiro da Galileia. Até ser identificado como filho de Deus, aguardado pelo povo eleito, Jesus trabalhou como todas as pessoas fazem. Conheceu as agruras dos operários, suas dificuldades e o suor necessário para ganhar o pão de cada dia. Essa família é o modelo de todos os tempos. É exemplar para toda a sociedade, especialmente nos dias de hoje, dias atormentados por divórcios e separações de muitos casais, com filhos desajustados e todos infelizes, ou pelo menos grande parte deles infelizes. A família deve ser criada no amor, na compreensão, no diálogo, com consciência de que haverá momentos difíceis e crises formais. Só a certeza e a firmeza nos propósitos da união e a fé na bênção de Deus recebida no casamento fará tudo ser superado. Pedir esse sacramento à igreja é uma decisão de grande responsabilidade, ainda maior nos novos tempos, onde tudo é passageiro, fútil e superficial. Essa celebração serve para que todas as famílias se lembrem da humilde Sagrada Família que mudou o rumo da humanidade. Ela representa o gesto transcendente de Deus que se acolheu numa família humana para ensinar o modo de ser feliz, amar o próximo como a nós mesmos. A igreja comemora a festa da Sagrada Família em data móvel, no domingo após o Natal, ou alternativamente no dia 29 de novembro. Agora temos outros santos. Vamos aos outros santos. É importante falarmos sobre os santos porque eles são exemplos para nós seguirmos. Eles fizeram o que Jesus mandou, amar ao próximo. Santos do dia 30 de dezembro. São Sabino, São Exuperâncio e São Marcelo. São Sabino, São Exuperâncio e São Marcelo são da cidade de Spoleto, na Itália.
Maximiano era o imperador que tratava a comunidade cristã com arrogância e crueldade. Sabino era o bispo da cidade de Spoleto. Exuperâncio e Marcelo eram diáconos. Venustiano era o prefeito da cidade e também foi preso com sua esposa e filhos por causa da fé em Jesus Cristo. Como permaneceram fiéis à sua fé cristã diante do imperador, foram cruelmente martirizados. Marcelo e Exuperâncio, atormentados no cavalete, maltratados, a bastonadas, rasgados com as unhas de ferro, queimados nas costas, cumpriram o martírio. Pouco tempo depois, Venustiano, com a esposa e os filhos, foram mortos pela espada. Quanto a São Sabino, depois de ter as mãos cortadas, foi espancado até morrer. Embora o martírio deste santo socorresse em datas diferentes, a festa celebra-se no mesmo dia, segundo o martirológio romano. Dia 30 de dezembro. Sagrada Família, rogai por nós. São José e Nossa Senhora, né? Roguem por nós. E Jesus tenha piedade de nós. São Sabino, São Exuperâncio, São Marcelo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você suplica se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem do aramaico e significa vinde Senhor Jesus. Um dia ele voltará e quem estiver reconciliado com ele, com Deus, irá para o céu. Quem não estiver, quem rejeitou o projeto de Deus, a graça de Deus, irá para a tormenta eterna, infelizmente. Então, o momento de nós abraçarmos a graça de Deus é nessa passagem efêmera aqui pela terra, reconhecendo-nos pecadores, iníquos servos de Deus, iníquas criaturas. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna.